Bom, pessoal, agora vamos fazer o exercício 2, certo? Primeiro o exercício 2A, depois o 2B. Note que são os mesmos vetores, né? A gente já conhece as características deles. O vetor do item A é um vetor que tem divergente e não tem rotacional. O vetor do item B é um vetor que não tem divergente e tem uma tendência à rotação. E aí nós vamos aplicar os dois vetores no mesmo volume, fazer a integral de volume do divergente do vetor e o fluxo do vetor na superfície, né? E ver se o resultado é igual, para poder comprovar o teorema da divergência, ou testar o teorema da divergência, né? Então, primeiro o vetor do item A, né? Primeiro a integral de volume, depois o fluxo, né? 2xi, certo, pessoal? Note que eu já preparei aqui o vetor para a gente trabalhar com ele, tá? Esse vetor 2xi, né? A gente já conhece ele tem esse jeito aqui, ó. X igual a 0, x igual a 1, ele 1 na direção x, x igual a 2, 2, né? X igual a menos 1, daí claro, ele inverte a direção, fica menos 2, o módulo, depois x igual a menos 2, ele vai ficar menos 4, né? Então ele tem claramente uma tendência de divergência e não uma tendência de rotação. A gente calculou o rotacional dele, deu nulo, né? Claro, porque não tem derivadas cruzadas aqui, ó, o AX é 2x, né? E o divergente não, né? Parcial de AX em relação a x dá 2, mais a parcial de AY em relação a y dá 0, né? Então ele tem divergente, claro, e não tem rotacional, né? O que a gente vai fazer agora é o seguinte: imaginar um volume para usar o teorema da divergência. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos usar um volume. Na verdade aqui está fora de escala, né, pessoal? Aqui tem 1, ó, e aqui tem 1, né? Mas seria nessa região aqui, só que eu vou colocar aqui um eixo Z, né? Então o vetor ele se comporta dessa maneira. Note que aqui ele é 0, né? E aqui para x igual a 1, ele vale 2. Claro, aqui para x igual a meio aqui, né? 2 vezes meio valeria 1, então seria um valor menor, né? Nessa região aqui, certo? Note que ele não varia com z, né? Então para qualquer valor de z, ele vai ter sempre o mesmo valor em x, né? Para o mesmo x, certo? Eu criei aqui, além dos planos x, nesse caso aqui, né? A gente teria o eixo x aqui, ó, e o eixo y aqui, né? Eu criei mais uma perspectiva aqui, o eixo z, certo? Então note, o vetor ele vale sempre, né? Ele vale para x igual a 1, ele vale 2, né? Então ele vale 2 em qualquer lugar aqui, né? Então nessa superfície, essa superfície 1 aqui, ele vale sempre 2, né? É constante aqui, né? Bom, eu já meio que preparei o problema aqui para vocês, né? Eu vou mostrar como é que eu fiz o cálculo. Eu tenho que fazer a integral do divergente do vetor no volume, né? Então o volume seria um dv, dx, dy, dz. Fiz um dvzinho aqui, ó, certo? Como o meu volume tem dimensões 1, 1 em 1, em x, y e z, integral de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Divergente do vetor a gente já viu, né? Vale 2. Vale 2 o divergente, né? Então 2, faz a integral, esse 2 vai para fora, né? Integral de x é x, integral de 0 a 1 dá 1. Y e z é a mesma coisa, vai ficar 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 2. Né? Então isso aqui é a integral de volume. Note que não tem produto escalar, como eu falei, não tem nada aqui, né, pessoal? É tudo produto simples, que é a integral de volume, né? O fluxo do vetor agora, aí tem que tomar um pouco mais cuidado. O fluxo do vetor ao longo da superfície SV envolve volume, né? Então isso aqui a gente, no cálculo aqui, ó, vai dar 2 também. Mas como que dá 2, certo? Olha só, a superfície S de V, ela é a união de S1, que seria essa face aqui para x igual a 1, com S2, que está aqui embaixo no plano XY, com S3, que está lá atrás,
né, no plano YZ, com S4, que é a tampa aqui do cubo, em cima, né? S5, essa parte frontal, e S6 que está lá atrás no plano YX, né? Então, eu defini aqui, para fazer fluxo, tem que definir o ds. Como é na superfície inteira, tem que ser a soma, né, do S1, S2, S3, S4, S5, S6, ou seja, todas as faces desse cubo, né? Então, eu tenho que definir um ds para cada uma dessas faces, certo? Então, olha só. O que seria o ds1? Estou vendo o ds1 aqui, ó, nessa face 1, para x igual a 1, né? Ele seria um dz, estão vendo? Um dz dy, né? Ou dy dz, né? Então seria um dy dz. Só que aponta para onde, né? Perpendicular à superfície, perpendicular na direção x, portanto na direção y, né? E eu fiz essa integral nessa superfície, ó. Quanto é que vale essa superfície? Em y, 0 a 1. Em y, 0 a 1. Em z, 0 a 1 também. E em x, x vale 1. Sempre 1, né? Mas o y varia de 0 a 1 e o z de 0 a 1. Né? Então, para fazer o fluxo do A, do vetor A, nessa superfície S1, então eu tenho aqui, ó, essa integral aqui, seria o fluxo na superfície S1. Né? Na superfície S1. O meu vetor. Só que nessa superfície S1, o x é sempre igual a 1. Então eu coloquei aqui, ó, x igual a 1. O vetor, tudo bem, o vetor é 2xi. Mas se eu estou fazendo fluxo nessa superfície, qual o valor do A nessa superfície, do vetor A? Ele vai ter um valor tal que eu tenho que substituir o x é igual a 1, porque ao longo de toda a superfície o x vale 1. Né? Claro, o y pode variar, o z também, mas o x vale 1. Né? E o ds1, como a gente viu, é o dy dzi. dy dzi. Né? Note que outra superfície que o fluxo não vai ser nulo, ou não seria nulo, seria o ds3 aqui atrás. Ó. Certo? Que ela também é um dy dz. Né? Um dy dz. Só que ela aponta na direção contrária do eixo x. Ó. Então a superfície S3 vai ser menos um dy dzi. Note que as outras superfícies todas são perpendiculares ao vetor A. Ó, o ds4, o ds6, o ds2 aqui embaixo, o ds5, todos são perpendiculares ao A, porque o A está sempre na direção y. Portanto, o produto escalar A, ds6, ds4, ds2 ou ds5 vai dar zero. Na verdade, para fazer o fluxo, eu preciso fazer só os fluxos na superfície S3 e S1. Né? Mas mesmo assim, vamos colocar aqui os diferenciais. Né? ds2 aqui, ó, o ds2 para baixo, né? Note que está no plano xy, seria um dx, dy, né? dx, dy, ó, dx, dy, ds2, só que para baixo, menos z, então menos k. Né? O ds4 aqui em cima teria um dx dz, né? O ds2 aqui embaixo, ds2 eu enganei aqui, né, pessoal? Dx dz, né? Me enganei aqui, ó. ds2, ó, ds2 aqui embaixo, ó. Aqui é z e aqui é x, né? Então dx dz na direção y, dx dz na direção y, que é j. Me enganei aqui, troquei o z com y, certo? Fica atento aqui, j. Na superfície S2 é um dz dx, tá certo? Negativo menos j, tá? O ds4 aqui, ó, o ds4 está na superfície S4, na verdade um dx dz também. Dx dz, só que na direção y positivo, ó, y positivo, ds4, então j simplesmente.
né? Se caso o vetor variasse nessa superfície, a gente teria que fazer esses diferenciais, né? O DS5 ele aponta para fora, aqui, ó. E ele diz respeito à superfície 5, aqui, ó, na frente, né? Então, se a gente olhar aqui, isso aqui é um dx dy, né? Ou dy dx. Então, é um dy dx, o DS5, e aponta na direção z, então é um K. O DS6, que é lá do outro lado, também é aquela superfície 6, é paralela a 5. Ó. Então também, ó, YX, é um dx dy, ou dy dx. Né? Só que a direção é para lá, ó, contrária ao eixo z, né? Então menos aqui. Note, né? Como o vetor A ele é um 2xi, né, escalar, só quando ele faz o escalar com ds1, quando faz a integral em S1 e em S3, que não vai dar nulo, né? Porque os ds são i, certo? Ó, ds1 e ds3. ds2 é j, ds4 é j, ds5 é k, ds6 é k. São todos ortogonais. Claro, o fluxo vai dar zero nessas superfícies todas, né? Só vai ter fluxo na superfície S1 e teria na superfície S3 aqui, né? Teria na superfície S3, não tem na superfície S3, por quê? Aqui embaixo eu fiz da superfície S3 o fluxo, ó. Porque na superfície S3 aqui atrás, o ds3, né? Daqui é um menos dy dzi, né? O problema é que aqui nessa superfície o x vale zero. O y varia de 0 a 1, o z varia de 0 a 1, mas o x vale zero. Essa superfície 3 aqui, sempre zero. Então eu tenho que, o meu vetor, ele tem que ter um valor tal que sempre o x é igual a zero aqui. Né? X igual a zero. O problema é que o valor do vetor é 2xi, então se o x é igual a zero, o vetor vale sempre zero. E ele vale sempre zero mesmo para x igual a zero, né? Vendo aqui, ó. X igual a zero, aqui, ó, o vetor vale zero aqui, ó, né? Ao longo de toda essa linha aqui, x igual a zero, o vetor vale zero. Depois, para x igual a meio, ele vale 1, né? Para x igual a 1, ele vale 2, assim vai aumentando. Mas aqui, em x igual a zero, não tem vetor, vale zero, né? Então, eu tive que substituir, claro. Eu estou integrando em y e z, mas o x igual a zero. E na superfície S1 eu estou integrando em y e z também, só que o x vale 1. Né? O que diferencia a superfície S1 da superfície S3 é a posição em x. Uma está em x igual a zero e a outra está em x igual a 1. E nas outras superfícies todas o fluxo vai dar zero. Né? Então aqui eu fiz ó, i escalar i, né? O 2 sai para fora da integral. I escalar i dá 1, o 2 vai para fora da integral, né, pessoal? O x vale 1 aqui, ó. O x vale 1. Então 2 vezes 1 dá 2. Então aqui eu tenho 2, né? 2 vai para fora da integral. Integral de dy é y. Integral de 0 a 1 dá 1. Integral de dz é z. Integral de 0 a 1 dá 1 também. E como o vetor vale 2, porque 2 vezes 1, x vale 1 é sempre 2. Vai para fora da integral, fica 2 multiplicando isso aqui, né? Que vai dar 2. A segunda integral dá 0, porque o x vale 0. E daí o vetor vai valer 0 também. Ó. 2 vezes 0, 0. Né? Então não vai ter fluxo também na superfície S3. Ou seja, não vai ter fluxo em nenhuma superfície. Na S3 porque o vetor vale 0. Nas outras todas o vetor é perpendicular, a não ser na S1. Que ele está alinhado, né, com a superfície S1. Então vai ter só fluxo aqui saindo. Né? Vai ter um fluxo positivo. E a gente fazendo integral, o fluxo deu 2 certinho. Ó. Porque 2 vezes 1 aqui o vetor dá 2, passa para fora da integral, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Então, mostrando que o divergente, a integral de volume do divergente do vetor é igual ao fluxo do vetor ao longo de toda a superfície. Né? Note que aqui tem só uma superfície com fluxo, né? E o fluxo nessa superfície dá exatamente igual ao valor da integral de volume do divergente. Né? Certo? Esses diferenciais todos aqui a gente pode levar para fazer o exercício 2 agora, tá?
A gente pode levar todos esses diferenciais aqui. Vou tentar levar esses diferenciais aqui lá para o exercício 2. E simplesmente vai ser um outro vetor, né, pessoal? Eu já comecei a fazer ele aqui também. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Encaixar. Certo, só vou apagar esse aqui, ó. Então eu tenho todos os DS, né? Só que agora o meu vetor é aquele que a gente já conhece também. Ele é assim, ó. Ele é um rotacional, né? Na verdade, eu vou fazer... eu vou criar um volume, né? Como a gente viu ali. Vou desenhar aqui em outra cor, né? É nessa região aqui, ó, que eu tenho o volume. Opa. Eu simplesmente puxei em diagonal aqui, né? Um eixo Z, para a gente imaginar o que é que vai acontecer, né? Então, olha. Se eu for desenhar o meu vetor lá, aqui agora, né? Para y igual a 1. Para y igual a 1, a gente já viu esse vetor, né? Ele vale 1 na direção x, né? Então, vale 1 na direção x, o vetor A. Para y igual a meio, ele vale meio. Para y igual a 0, ele vale 0. Note que isso independente do valor de x, né? Só depende do valor de y. Portanto, aqui, ó, se y vale 1, ele também vale 1. Né? Depois vai valer meio, depois vai valer 0. Note que aqui nessa superfície aqui, ó, onde o vetor entra, né? Aqui ele também vale, y igual a 1, ele também vale 1. Né? Aqui embaixo, ó, ele também vale meio. E aqui ele vale 0. Mesma coisa aqui, ó, nessa face aqui, né? Ele vale 1, depois vale meio, e depois vale 0. Né? 0 aqui, né? Vocês notem que ele vai entrar nessa face S3 e vai sair na face S1. Nas outras faces, o fluxo vai ser 0. Note que esse fluxo, esse vetor, ele tem rotação, ele tem rotacional, né? Mas aqui dá para ver claramente que o fluxo, apesar dele variar na superfície S3, dá para ver claramente que o fluxo na superfície S3 e o fluxo na superfície S1 vão ser iguais. Só que na S3, como a gente já viu na conservação de fluxo, né? Já que nesse caso o divergente é igual a 0 desse vetor, ele só tem rotacional. A gente já viu isso, né? O fluxo que entra é o na superfície S3 que vai dar negativo, e o que sai na superfície S1 que vai dar positivo, né? Bom, como o divergente desse vetor é nulo, né? Parcial de AX em relação a x não existe, é 0. Parcial de AY não tem, o divergente é 0, né, pessoal? E o rotacional a gente calculou, o rotacional existe, né? A gente já fez o exercício anterior, a gente calculou o rotacional. E o outro lá sobre rotacional também, né? Então é um vetor que tem rotacional. Beleza, então aqui, bom, eu já sei que o divergente está 0, a integral de volume eu nem preciso fazer, vai dar 0. Agora, o fluxo ao longo da superfície, note que isso aqui é um caso, pessoal, de um campo magnético, por exemplo, né? Que o fluxo é conservativo porque o divergente é igual a 0. Ele tem rotacional, mas não tem divergente. Então, bom, se a integral de volume aqui do divergente é igual a 0, então o fluxo vai ter que ser igual a 0. Teorema da divergência, né? Ó, esses duas integrais têm que ser iguais, né? Certo? E aqui daí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos integrar, como a gente já viu, a gente fez no exercício anterior, todas as outras superfícies o fluxo vai ser nulo, né? A não ser na S1 e na S3, porque todas as outras, os ds, são perpendiculares ao vetor, que está na direção I.
os outros ds, j e k, a não ser o ds1 e o ds3. Então vamos fazer o fluxo na superfície ds1, S1 e S3, né? As duas superfícies que daí o fluxo não vai dar nulo, certo? Então vamos lá, fazer assim, ó, integral na superfície S1, né? De 0 a 1, integral de 0 a 1 do meu vetor y escalar ds. Na superfície 1 é o meu ds1, dy dz i, certo? Né? Bom, mais, vamos fazer agora na superfície, essa aqui foi a superfície S1, né? Agora na superfície S3, essa lá de trás, ó. Essa superfície aqui, né? Integral de 0 a 1, né? Integral de 0 a 1. Bom, aqui outra coisa, pessoal, quanto é que vale o meu vetor aqui, ó? Essa superfície S1 é para x igual a 1. Então aqui teria que avaliar o vetor em x igual a 1. Só que ele não depende de x, né? Certo? Ele não depende de x. Mas a superfície, como a gente fez no caso anterior, para x igual a 1 em S1, em S3 para x igual a 0. É a mesma coisa. Né? Então, tudo bem, meu vetor aqui varia com y, não varia com x, né? Mas então não importa o valor de x. Né? Mas caso ele dependesse de x, eu teria que substituir aqui o valor de x igual a 1. Aqui na superfície S1, qualquer ponto dela, o x sempre vale 1. Né? Beleza. Agora, na superfície S3, eu tenho meu vetor y. Agora, o ds3 é igual, só que é menos, né? Menos dy dz i. É um dy y z dy dz na direção perpendicular, saindo para fora da superfície, em x, só que no contrário, por isso menos aqui, né? Note que nesse caso aqui da superfície 3, então isso aqui é para S3, o meu x aqui vale 0, né? Na superfície S3, então eu tenho que avaliar o vetor para x igual a 0. Tudo bem, ele não depende de x, né? Certo? Bom, quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? Essa integral aqui, i escalar i dá 1, né? Integral em y vai dar y ao quadrado sobre 2, né? Y ao quadrado sobre 2 integrado de 0 a 1 vai dar 1 meio, né? Aí depois a gente integra em z, né? Vai dar 1 meio, integral dz é z, então essa integral aqui vai dar 1 meio, né? Lembre que i escalar i dá 1, some o produto escalar, né, pessoal? Então vai ficar y dy dz, né? Mais essa integral aqui, que é igual àquela lá de cima, tá vendo? Igualzinha, só tem esse menos aqui, ó. Então na verdade vai ficar menos 1 meio. Ou seja, essa integral vai dar 0. Vou chegar um pouco para cá isso aqui. Vou escrever aqui. Zero. Então, demonstrando que realmente se o vetor divergente dele é 0, a integral de volume do divergente, claro, vai dar 0, e aí o fluxo na superfície fechada também dá 0. Como a gente viu aqui, na superfície S1 deu um fluxo positivo. Tá vendo? E na superfície S3, como o vetor está entrando nela, deu um fluxo negativo. Né? A somatória deu 0. Ele tinha um fluxo positivo e um fluxo negativo. Então, ou seja, o fluxo que entra, dá para ver aqui claramente, né? 1 meio é igual ao fluxo que sai. Certo?
Obrigado, pessoal.